Deixa eu adivinhar, você até que vende bem, mas chega no final do mês, não tem dinheiro para pagar o seu Prolabore. Precisa dividir o seu salário em 3, 4 vezes. Isso é um problema comum quando a empresa está sem caixa. E é por isso que nesse vídeo eu vou te explicar quais são as principais causas e como que você faz esse diagnóstico para resolver esse problema de uma vez por todas. Bora comigo? Mas antes de seguir para o vídeo, muito prazer, eu sou Amanda Pepino, sou contadora e sócia aqui na Realizar Gestão e eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e também já ativar o sininho para as próximas notificações, combinado? Agora, sem mais delongas, vamos logo descobrir o que tá te tirando o sono. Deixei aqui uma colinha para ir destrinchando com vocês quais são esses problemas. Tudo isso que eu estou trazendo é com base na nossa experiência mesmo de consultoria que a gente fez, ou clientes mesmo da contabilidade que a gente acabou acompanhando esses problemas. Então eu vou estar indo junto com vocês aqui passo a passo, tá? Então a primeira coisa, gente, é que tem muita empresa que gasta muito, sabe? Gasta muito mais do que deveria. Quando a gente está gastando muito, o que está relacionado? A mentalidade financeira, a desorganização e o desvio. Aí você vai falar, ai Amanda, desvio não é comum de acontecer. E eu vou te dizer que infelizmente é muito comum ter desvio nas empresas. Então a gente acaba fazendo um levantamento de despesas, de custo e acaba entendendo que está muito alto. E quando a gente vai ver o motivo é porque está tendo desvio, então é importante a gente analisar sempre as despesas. Outra coisa é que você pode estar vendendo menos do que é o seu ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é o mínimo que você precisa vender para que você não tenha nem lucro nem prejuízo, que você basicamente zere a sua operação. Se você está vendendo menos do que o necessário, aí você tem um problema comercial, que é um dos principais problemas. A gente precisa matar esse problema, na unha. Problema comercial nenhuma empresa pode ter. O comercial ele tem que sair para venda. Então, se você está preso na operação, se você não sabe como vender, se você fica com medo, com vergonha de criar conteúdo, você vai acabar tendo esse probleminha com vendas. Fica aí essa dica, claro que o financeiro é importante, mas vendas é literalmente o coração da empresa, né? Agora, o que pode estar acontecendo também, você pode estar vendendo e não cobrando. Ah, não! Aí já é demais. Você tá de brincadeira, isso não acontece. Acontece, não é pouco. Muita empresa vende ou presta serviço, entrega, faz tudo e não cobra o cliente. Principalmente quando essa empresa está numa fase de crescimento, de expansão, acaba tendo um problema operacional muito grande e não faz a cobrança para o cliente. Isso acaba com o caixa. O que é muito comum também, nossa, é o preço. O preço errado. Quando o empreendedor não consegue fazer a sua margem certinha, fica naquela desorganização, não consegue nem anotar os produtos que está comprando, às vezes é só compra e revende, mesmo assim ele não consegue ter o custo nem daquilo que ele só comprou, né? Não estamos falando nem de uma linha de produção, que você precisa calcular muito. Às vezes quando a gente pega uma consultoria, a primeira coisa que a gente faz é essa revisão da precificação para entender qual que é a margem de contribuição daquela empresa. Outro ponto que eu basicamente já testei aqui é quando a empresa está crescendo. Então, quando a empresa está crescendo, as coisas crescem junto. Primeiro que tudo cresce junto, né? O imposto aumenta a alíquota do imposto também, não só o valor que você vai pagar. Aumenta a tarifa do cartão, aumenta um sistema que você tinha até tantos usuários, era um valor, passou disso, como você passou, já aumentou também. Então as coisas vão aumentando e a gente não vai nem acompanhando. A hora que percebe, só não tem dinheiro. Comum demais isso acontecer.
E aí temos também o vendendo parcelado e pagando tudo à vista. Já viu esse? Esse eu acho que você já viu. Ou que vende fiado também pode estar incluso aqui. Mas é aquele cara que tem uma venda boa, vai ser uma venda que vai gerar margem de lucro, você fecha lá a demonstração do resultado, você vê que vai ter lucro, mas o dinheiro vai entrar daqui 4, 5, 6 meses. Tudo que você precisou para entregar já foi pago tudo à vista. E o caixa? O caixa não aguenta. O caixa não aguenta, gente. Qual que é a solução? É aquela que vocês tanto esperam. Vai ter que fazer a gestão financeira, tá? Quais são os principais pontos aí da gestão financeira que você precisa levantar para entender essas coisas aqui? Então o seu contas a pagar. Por quê? Contas a pagar. Porque você vai ter aí uma noção do seu custo fixo, vai ter uma noção da sua margem de contribuição, já consegue calcular o seu ponto de equilíbrio. Então, o contas a pagar é extremamente importante. Um contas a receber, porque aqui a gente já mata esses casos de cliente que é parcelado e também se está vendendo e não está cobrando. Então, a gente vai ter essa noção no contas a receber, a gente vai ver se vai estar tudo atrasado ali. Aqui a gente vai conseguir ver exatamente tudo, que é simplesmente o relatório mais importante. Olha, já teve casos de no fluxo de caixa a gente descobrir fraude, igual eu citei no começo. Teve casos de fluxo de caixa que a empresa, por exemplo, faturou 100 mil reais e o sócio tinha comprado em média 80 mil de mercadoria no mês. E o caixa desapareceu. E ele falou, gente, cadê o caixa? E tava ali, tudo no estoque. Tudo no estoque parado. Por isso que eu até deixei aqui o controle de estoque, porque é muito importante quando a gente vai fazer essas análises. Eu sempre peço também o controle do estoque, mas de tudo isso aqui, o primordial mesmo é que você faça fluxo de caixa. Esse é o relatório que vai te mostrar categorizado, vai te mostrar colunado por data, o que teve uma elevação em um mês, o que baixou em outro. Enfim, gente, fluxo de caixa é um relatório que nenhuma empresa pode ficar sem. E você já sabia disso? O que você acha que está tirando o seu caixa? Vamos ser sinceros? O que você acha que está tirando o seu caixa? E eu quero saber qual que é a sua dificuldade. A sua dificuldade aqui é de fazer esses relatórios. A sua dificuldade é entender o que é o fluxo de caixa, contas a pagar e receber. Você quer que eu traga vídeos ensinando a montar esses relatórios? Seria interessante para vocês? Deixem nos comentários para que eu traga mais vídeos e que agregue de fato para você, para sua empresa, porque ficar sem caixa não é legal, né, gente? Ficar sem caixa é uma das piores sensações para o empreendedor. A gente trabalha tanto, trabalha o dia inteiro e no final não tem dinheiro para pagar a conta. Paga o funcionário e não consegue retirar um Prolabore. Não é nem justo com você. Se você não sabe como fazer isso, entre em contato. Vou deixar todos os nossos contatos aqui embaixo. É só você clicar e falar com a gente se você precisar de ajuda. Espero que você consiga resolver essa dor de cabeça tremenda. Até o próximo vídeo. Tchau!